como diz a Leila, né? Understand. Ela não está? Bom dia, Matheus. Estou A Leila tá de começando, volta. gente. Começando, então. Eu já lanço uma pergunta aqui. Amaro, você estava lá na época da crucificação e levantou a mãozinha quando Pilatos falou para crucificar Jesus? Olha, eu não recordo, mas tem chance, né? Tem chance? Mas, Tem grande mas de chance. qualquer forma, mesmo se eu tiver, foi uma participação, assim, eu diria, muito medíocre, porque se fosse eu vejo o seguinte, se, por exemplo, se eu tiver uma participação ativa como agressor, com certeza eu já teria superado isso. Então, deve ter sido morno naquela época também. Então, ou seja, é um Maria vai Uma com as outras. participação como Longuinho, né? Que ficou famoso por jogar a Então, espada no Cristo. E porque diz que ele era o Pedro aqueles, II, né? porque todos aqueles É, que realmente tiveram Pedro II. participação ativa, que já não estavam em cima do muro naquela época, já se acertaram. Se estava do bem, já foram embora. Se estava do mal também, já conseguiram recuperar. Você vê o próprio Emmanuel mesmo, né? Então, agora o problema somos os mornos, né? A gente que fica patinando, não desce do muro e se eu estava lá, com certeza era um morno. Você Mas, mas Amaro, eu não deu acho que uma. muitos de nós que não entendíamos o que estava acontecendo também. A gente não tomava nem partido, estava tão ainda fora da sintonia do mestre, que a gente nem sabia muito bem, só fazia o que os outros mandavam fazer. Eu acho que eu estava É, nessa. Maria vai com as outras. Esse Mas é eu que é vou o... te falar, não tem muita gente que foi, não, viu, Amara? Ainda permanece muita gente junto aí que ainda. Emmanuel foi um desses que já vivia um tempo de glória na época, tinha todas as suas condições, mas eu acredito que não são muitos, não, que avançaram. Tem essa desconfiança que realmente a maioria, grande parte do que estavam lá ainda estão aqui resistindo, Não, mas é participando. justamente os que eram mornos naquela época continuam mornos, ou seja, e ele mesmo disse, né, os mornos serão vomitados. Então, esse é que é o nosso grande problema, a gente não toma partido e continuamos ainda indecisos, né? Esse é que é o grande problema. Mas aqueles que realmente condenaram Cristo não significa que eles já avançaram. Os que levantaram a mãozinha lá quando Pilatos falou, quem é tal? Judeus, né? E eu acredito que grande parte estão aí ainda com aquela mesma definição que nós damos aí para os capelinhos, né? Ficaram aí quantos anos, centenas, milhares de anos, aguardando a mudança deles mesmo. Não aconteceu. Então, não sei, significa que porque passou 2000 anos e Emmanuel evoluiu mais ainda, que os outros evoluíram. Isso é uma questão pessoal, né? Cada um adota para si essa mudança, né? Mas é difícil precisar. Não sendo fácil precisar, nós estamos no contexto aí hoje, até hoje, possivelmente como aqueles mortos, né? Aqueles que ficaram sem posições. Mas hoje, vocês acreditam que nós estamos sendo mornos perante a situação que a gente vive atualmente? Temos que fazer algo para a mudança do país, mudança das coisas? Vocês acham que isso seria uma boa medida ou você tem que introspectar a sua própria mudança para melhorar a si mesmo? Porque se você for querer mudar o mundo, é muito difícil mudar as pessoas, mudar
o sentido da humanidade, né? A gente olha aí quantos jovens estão entrando no meio das drogas hoje, né? Nós teríamos medidas para fazer, para isso se conter, nós vamos conseguir atuar sobre as pessoas e fazer elas mudar. Será que nós Acho que é conseguimos fazer através isso? do exemplo, né? A melhor forma que a gente tem de mudar o próximo é mudando nós mesmos, né? E não adianta a gente querer mudar o outro não vai mudar só porque a gente quer que ele mude. Ele vai mudar a partir do momento que ele vê que ele tem um exemplo próximo dele, que fica fácil dele ter um acesso para conversar, né, uma abertura assim para conversar, para trocar uma ideia e para absorver esse bom exemplo. Eu acho que é assim que a gente muda o mundo, cuidando da gente mesmo. Eu cuido aqui, ó, do meu núcleo familiar, eu cuido da minha casa, e outras pessoas de fora vão ver aquilo ali e vão se interessando, né? Quem tiver o interesse de mudar, vai mudar. Quem sentir a necessidade de mudar, vai procurar agir diferente. Mas a gente não muda porque, fulano, você tem que viver de outra forma. A pessoa não vai fazer isso. Eu acho que Vocês, primeiro a gente né, pensa na gente, não como no aspecto egoísta, mas no aspecto de entender que a única coisa que eu tenho controle sou eu. É o meu pensamento, é a minha forma de agir. É a única coisa que eu consigo controlar. Porque eu não consigo controlar nem meus filhos, nem meu cachorro. Não dá, não dá para falar para o outro, falar assim, ou você tá passando por esse tanto de problema porque você tá fazendo assim, sim, sim. Tenta de outro jeito, né? A pessoa não vai, ela vai ficar com raiva, né? E vai virar as costas e tchau. mas vocês acreditam que nós estamos passando um momento de transição? Os governos em transição, eles são muito claros, eles são bem definidos, ou também eles baqueiam. O governo, numa época de transição, é um governo estável, é um governo instável, isso é natural acontecer numa transição. Se é transição, significa que está mudando, né? Está mudando tanto as pessoas quanto também regimes de governo, de mudanças de ideias. Vocês acreditam que nós estamos vivendo um momento de transição mesmo? Daniel, Você fala muito na transição planetária. quanto a isso, eu sou daquela que eu acho assim, depois da tempestade vem a calmaria. Eu acho que nós estamos no começo da tempestade. Eu tenho, assim, fico olhando as guerras que estão aparecendo, a própria educação dos filhos, né, com a possibilidade de coisas erradas que tem, muito mais do que às vezes a gente tentar educar e colocar, né, alguma coisa de valor. Eu acho que a gente está começando a entrar nessa tempestade, para que depois venha a calmaria. Infelizmente, assim, assim, eu torço para que eu esteja errada, mas olhando o mundo, as coisas, as decisões, as pessoas que têm o poder de decisão, que decisão têm tomado, e a banalização da vida, do valor, né? Eu percebo muito isso. Então, acho que a gente está começando a entrar nessa tempestade. E aí, depois, talvez, no caos, né? Quando já não tiver mais. É o pós-guerra, né? Você não tem o que fazer, aí você começa a construir de novo. E aí eu acho que a gente vai começar, depois de todo esse abalo, começar a construir diferente. A gente, ser humano, não sei nem se eu vou estar aqui, né? Não é Está saber. parecendo que essa transição nossa agora da atualidade é uma transição mais séria do que aquelas de épocas para épocas, né? Então, tem na história da humanidade as transições de um tempo para outro. Então, tinha-se muita mudança, mas às vezes nem sempre as mudanças eram as melhores, eram aquelas que deveriam estar em vigor. Então, de repente, se faz isso muito na história, se teve isso muito, muito na história, mas a nossa transição hoje
planetária, que é, vamos dizer assim, aquela que vai separar e vai dar um novo rumo planetário, ela parece ser mais séria, ela parece ser mais definidora, né? No tempo atual, aí, que pode durar aí 100, 200 anos, essa transição planetária nossa, né? Onde vai ser levado um grupo de espíritos para outros lugares que não está comportando mais na Terra. Então, é uma transição de cima para baixo. As transições que aconteceram eram aqui, né? Aquelas transições, adequação de regimes, sempre teve. O Brasil teve, né? Mudança de regime, monarquia para república, e vai. A gente sempre teve essas mudanças que, em determinados países, regiões, isso sempre aconteceu. Mas a transição que nós estamos aqui perguntando é essa nossa transição hoje, atual, que eu acho que é definidora e final, né? Para tudo aquilo que a gente está fazendo ser repensado, apego, sentido de posse, né? Isso tudo vai ter que ser refletido nos próximos anos, né? Trabalhar o sentido de coletivo, trabalhar o sentido de humanidade, né? Que não vem ainda tão claro ainda para a humanidade. Hoje é muito capitalista a humanidade, que pensa muito na riqueza. O regime não é ruim, o regime ele possibilita você reconstruir pessoalmente a luta pessoal. Mas o que eu estou falando é do sentimento do amor que deve aparecer dentro desse regime. Então, quando você tem um regime que possibilita uma liberdade, ele também te dá uma condição de mudança é, de, de interesses, né? Que nos está à volta. Esses interesses que poderia ser mais coletivo, poderia abranger mais a sociedade. Mas se fala muito nisso, né? Pensar no outro, pensar na coletividade. Aí surgem muitas ONGs, muitas atividades não governamentais que vêm ajudar o processo. Então, a gente está vivendo um tempo assim, hein? Eu não sei se vocês percebem isso acontecer lentamente, mas vai. Está indo devagar, mas sempre. Hoje a religião ela tem um importante papel na sociedade, né? Diferentemente do passado. Então, é mais livre. Mas isso não pode perder, né? Essa liberdade é que não pode se perder, entrar um governo que abafa tudo isso, que dá ordem, que manda fechar tudo, né? Isso aí seria um retrocesso. Em Daniel, O que vocês pensam aí? em Daniel, eu concordo com a Ana, porque não adianta a gente querer botar culpa no governo, nas autoridades. Eu acho que a gente está numa transição que o próprio Emmanuel disse aqui eu não lembro qual capítulo aqui, que já tínhamos atingido a maturidade, a maioridade, não a maturidade, né? Ou seja, É, nós já tínhamos maior- atingido a maioridade. Então, isso significa que há 2000 anos a gente já tinha condições de enfrentar uma transição. Ou seja, então, eu vejo que, de repente, tem muita gente que já atingiu essa transição, já passou pela transição a partir da vinda do Cristo. Por quê? O que que vai acontecer? O progresso, a evolução é individual. Então, aqueles que, com a vinda do Cristo, já optaram, que já desceram do muro, vamos voltar a usar aquele termo de em cima do muro, aqueles que estavam ainda em condições de indecisos e que com a vinda do Cristo optou pelo bem, esses já fizeram a sua transição e já foram embora. Ou seja, então, eu acho que a vinda do Cristo foi um marco divisor, realmente. Falou, ó, aqueles que se decidirem e tiverem dispostos, ou seja,
já passaram por essa transição, porque individualmente cada um é responsável pela sua transição. Lógico que o planeta, a psicosfera do planeta ainda é do mal, ainda é predominantemente má. Mas o que acontece? Os indivíduos, você tem individualmente pessoas que já são decididamente pelo bem e pessoas que continuam perseverantes no mal. Então, nessa transição é como se você estivesse saindo da UTI, né? Ou seja, você tem gente que já está no quarto, tem gente que está na UTI e tem gente que nem entrou na UTI ainda. Então, mas individualmente cada um constrói a sua história. Então, a primeira pergunta que você fez é se nós ainda continuamos mornos. Eu posso te dizer o seguinte, Daniel, inclusive dia 18 agora, foi o dia do Livro dos Espíritos, quarta-feira, aliás, quinta-feira, né? Dia 18 de abril, completou 12 anos, foi exatamente dia 18 de abril de 2012, que eu fui a primeira vez lá no Centro União e Amor. Então, para mim, esse 18 de abril foi um divisor de águas. Eu acho que se eu estava em cima do muro, aliás, se não, com certeza estava muito em cima do muro, apesar das consciências que eu já tinha e tudo, de me achar ainda um cara que precisava fazer alguma coisa, mas a partir desse 18 de abril, ou seja, há 12 anos atrás, eu acho que eu desci do muro. Eu comecei a descer do muro naquela época, porque realmente a partir daquele período, por exemplo, dia 10/7/2013, você vê que eu acho que eu comecei a descer do muro, porque dia 10 de julho de 2013, eu tomei uma decisão que, para mim, foi determinante para minha aproveitar a minha encarnação. Porque, veja, 11 anos que eu tomei essa decisão de superar dificuldades que eu tinha, que ainda tenho, mas hoje em menor grau, em relação a sexo, porque eu tenho consciência de que um dos grandes objetivos da minha encarnação foi superar essa dificuldade. E no dia 10 de julho de 2013, ou seja, 1 ano e 3 meses depois que eu desci do muro. Então, eu acho que realmente. E foi uma decisão que eu tomei assim, falando, não, eu tenho que tenho que superar essa dificuldade minha enquanto eu estou nativa, porque depois que você pendurar a chuteira, não adianta você se comprometer com nada, né? Então, eu assumi esse compromisso comigo mesmo, e graças a Deus e ao meu amigo Chico Silvério, que está sempre me carregando, eu consegui um progresso que eu mesmo considero considerável, realmente. Então, respondendo à sua primeira pergunta, eu acredito que realmente eu comecei a descer do muro dia 18 de abril de 2012, e a partir daí venho tomando decisões que realmente, no meu entendimento, comprova que realmente eu tomei a decisão certa. Então, mas dentro do que a Ana falou, eu acho que a nossa transição ela é individual, ou seja, então, o que eu vejo que está acontecendo hoje? Eu acho que nós tínhamos, com a vinda do Cristo, a gente tinha uma programação de já iniciar uma transição naquela época, e nós tomamos sempre decisões que postergaram essa transição da comunidade, da humanidade, ou seja, do ser humano da Terra, porque a gente foi tomando decisões que cada vez nos comprometia mais, e isso foi fazendo com que a humanidade como um todo progredisse. Ou seja, é como se fôssemos assim um barco que
que estava em alto mar, que já tinha condições de ancorar, mas que as decisões que foram tomadas, independente de se é governo ou se dirigentes, ou seja, as decisões que foram tomadas não contribuíram para que esse barco ancorasse. Ou seja, então, e ele se perdeu e continua. Eu acho que hoje, com o materialismo que está predominando hoje na nossa sociedade, não só Brasil, mas o mundo como um todo, eu acho que isso é um sinal muito forte de que Deus ele saiu da vida de muita gente. Ou seja, muitas pessoas que tinham oportunidade, que tiveram oportunidades de decidir pelo bem, optaram por continuar no mal, optaram por perseverar, contribuindo para a permanência no mal na nossa sociedade, e isso com certeza tem retardado a evolução da humanidade. E, e a gente está passando, acho que por um momento muito decisivo, e eu tenho a impressão que o Cristo deve estar meio assim, falou, puxa vida, e aí, o que nós vamos fazer agora? Porque se for tirar no momento da separação do joio e do trigo, se a gente for verificar bem, pelo que a gente vê aí nas manifestações, nas redes sociais, é muita gente que realmente ainda persevera no mal. E o próprio livro, a Gênesis mesmo, diz que, que serão expurgados aqueles que ainda perseverarem no mal. Então, será que vai ter tanta gente assim que realmente vai merecer ser transferido para um planeta ainda primitivo? Então, eu não sei, eu tenho a impressão que o Cristo deve estar meio assim, sei lá. Eu imagino que se Frustrado? for. Porque eu acho que foram tantas oportunidades que a humanidade teve de se acertar e continuou fazendo bobagens. Então, eu tenho a impressão que ele deve ter ficado assim, puxa vida, e agora? Vamos retardar o encerramento? Porque um dia o planeta, a humanidade vai ter que mudar de transição para regenerado. Agora, isso só vai acontecer quando a sociedade agir, ou seja, quando o bem prevalecer sobre o mal. Mas, de modo geral, se são tantas coisas ainda que, mesmo nós que já achamos que já tomamos a decisão certa, a gente ainda sente tanto prazer em coisas que a gente sabe que ainda não deveria estar fazendo. São agressões de parte a parte, agressões à natureza. Ou seja, então, apesar da gente ter essa consciência, a gente ainda sente prazer em fazer muita coisa que a gente sabe que já não deveríamos estar mais fazendo, né? Então, eu acho que ele deve estar assim, meio numa situação assim, muito delicada, Flor, porque o progresso vai acontecer, independente da gente querer ou não, mas a gente, eu acho que está dificultando muito, realmente, retardando. Oi. Esse possível retardo, né? Vamos lá. É só para. Eu estava ouvindo, prestando bastante atenção à fala do Amaro, mas eu não sei se eu ouvi direito no momento da fala dele, onde ele diz que Deus, né, por causa das nossas dificuldades, das nossas, né, da nossa rudeza, da nossa ignorância, não sei, isso é eu que estou falando. Ele diz, aí Deus nos abandonou para que a gente siga. Quer dizer, eu acho que o movimento é o contrário, né? Deus está lá, quietinho, esperando que a gente vá, né? Acho que o movimento é nosso, né? A gente que se abandona diante da nossa ignorância. Com certeza, ele conhece a nossa pequenez, os nossos equívocos e sabe que a gente vai. Tem uns que vão mais rápido, né, Amar?
Eu estou aqui ainda, amassando barro, né? Por isso que eles me deixam um pouquinho, porque eu acho que eu estou querendo amassar barro mais um tempo aqui. Deus não perde nunca a esperança, mas de forma alguma, né? Ele está sempre em nossas vidas, dentro de nós. Nós é que abandonamos mesmo, nós é que saímos dele. Mas é no sentido, eu acho que ele quis dizer, nesse sentido mesmo, da gente ter saído de Deus, né? Ter perdido o contato de Deus. Mas é o que acontece normalmente. Deus está sempre confiante, né? Eu não sei nem se é essa palavra que poderiam designar para Deus estar conosco, mas Ele está sempre conosco. Ele está conosco. Então, não importa se você tem errado ou não, Ele está aguardando a nossa iniciativa. Ele dá a oportunidade, o tempo que nós precisamos. Para cada um tem. O tempo seria a oportunidade. Oportunidade para cada um chegar a decifrar o que realmente é a criação, é Deus, é o sentido da vida. Então, isso a gente vai descobrindo aos poucos. Então, cada um vai realmente, como a Amaro colocou, a Ana colocou, né, que é no seu tempo, né, cada um tem o seu tempo. Mas pode demorar muito, pode demorar séculos e séculos, né, na teimosia. Isso não significa nada que está perdendo no universo um tempo. Né? Você está só repetindo lições, repetindo. Alguém que precisa repetir lições. E quando nós estamos em conjunto, alguém que se adapta às nossas condições também, porque você só fica junto com alguém que está te testando quando você também está para aquilo. Você, não, eu concordo com você, eu vou ficar com você. Então, a gente pode ver num tempo onde existem pessoas que nos dirigem, né, politicamente, e se nós quisermos ficar naquelas ideias mornos, a gente vai ficar ali com eles no mesmo pensamento, concordando ou brigando ou discordando, criando conflito ou não. O que nós devemos fazer em tempos de tempestade é aguardar a tempestade passar com tranquilidade, com paciência, fazendo algo para que cesse essa tempestade, amparando aqueles que estão correndo na tempestade. É o grande trabalho que nós podemos fazer, porque você chegar no morro dizer que você veio para brigar contra tudo, isso não vai adiantar. Então, se não adianta numa sociedade como ela está hoje, você subir no coqueiro para poder resolver a situação. Você não vai conseguir. Não vai conseguir, vai se perder naquelas condições. Mas o Cristo, ele não está cansado disso, não. Ele está sabendo de tudo. Ele já sabe que nós poderíamos mancar com a história, mancar com as nossas atitudes que deveríamos fazer. Então, ele sabe muito bem. E se não conseguirmos caminhar junto num planeta que está num compasso de progresso, outros espíritos que estão na condição de vir para um meio desse virão para cá. O lugar é aproveitado, o ambiente construído, toda a estrutura construída servirá para aqueles que atingirem outro lugar, que não evoluíram em outro lugar, que viessem para cá. Não é só o planeta Terra que está nessas condições de mudança. Se nós estamos falando do infinito, universal, da criação divina, também há muitas oficinas espalhadas, né, universalmente. Então, quando se tem a Terra, um lugar montado para ter um grupo de espíritos que estão querendo melhorar,
Então, aqui é a paragem deles, pode ser a paragem desses espíritos. E migrar para cá, não importa a distância, se está 200 milhões de luz de distância, não importa a distância, o que importa é que temos um lugar pronto para manifestação daqueles grupos de espíritos que querem avançar, que chegaram a uma determinada consciência. Então, se a gente entender isso, a gente vai ver que essa matemática de quantitativo da Terra, ela deixa de ter importância. Para aqueles que não acompanharam a Terra, tem muitos ambientes para colocar cada um de nós numa sala de aula adequada, no momento adequado. Igualmente tem a Terra que passa, outros planos constituídos vêm já sendo feitos, já constituído, avançando também com os daqueles que estão lá já, porque existem aqueles espíritos que foram lançados para iniciar sua evolução ali. A gente vai para lá também, conviver com eles, para avançar também, ajudando-os, né, como aconteceu o processo naquela terra, e vieram para cá para auxiliar. Então, não há desespero nenhum, o desespero é nosso. A nossa cabeça aqui está a 1000. Não tem cabeça a 1000 de Cristo para cima. Não existe isso. Os problemas estão concentrados em nós, não na espiritualidade. Né? Então, vamos ler lá o texto. Transição de uma época. Está falando de uma época vamos dizer assim, de república para imperialismo, né? Imperialismo. Então, a transição de uma época, depois de Augusto. Vamos ver quem vai fazer a leitura aqui. Rosana, você quer fazer a leitura, Rosana? Não? A Valquíria quer? Posso fazer. Eu imaginei que É. ele vai ver que eu estou olhando aqui no livro, vai falar, ah, lá, eu tenho um livro. Ô, Daniel, Estou só de olho. complementando aqui uma coisa que o Amar e a Francisca falaram, né? Essa questão da decisão ser nossa, né? A decisão de melhorar, de modificar é nossa. É, só complementando aqui, que quando a gente toma a decisão, não nos falta proteção, né? Deus está tão próximo da gente e a gente não procura Deus, que quando a gente toma a decisão de procurar modificar, a gente tem muita proteção, a gente tem muito amparo do céu. E eu tenho visto, assim, nas comunicações que a gente recebe por psicografia, os espíritos falando, segue em frente, segue adiante, vocês estão amparados, vocês têm o amparo de Deus, segue no trabalho, mantenham firmes no propósito do bem e do amor de Jesus. É só isso. Diana, Deus não está. eu acho que a gente não recebe proteção. Eu posso te dizer que eu sou arrastado, literalmente. Deus não está próximo, Deus está dentro de nós. Nem próximo ele não está, ele está dentro de nós. Jamais abandona a criação todinha. Ele não faz isso. Então, Deus é onipresente, olha só, onipresença divina. O problema está em nós. Vamos lá. Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante, o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre, é submetido aos martírios da cruz, por imposição do judaísmo, que lhe não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos,
retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura o período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastações e de sangue. Ixi, ixi. Então, o que que a gente tem aqui, o quadro? Você Só tem gente lá, boa. Só gente boa. você tem ali, que sai de Augusto, né? Reino de Augusto, César, para Tibério. Depois vem Calígula. O trecho difícil da humanidade. Esse trecho de Tibério e Calígula. Foi exatamente durante o momento da crucificação do Cristo e depois as falcatruas, né, de Calígula. Então, se você tem ali no reino de Augusto, Jesus criança, né? Então, Jesus como jovem. Depois de um tempo veio Tibério no lugar de Augusto, que foi o problema sério, né? Que ele era filho adotivo de Augusto, né? Que assumiu o governo, imperador, e aí que teve os interesses próprios, né? O Daniel travou para mim, foi só para mim? Não, tá travado. Ah, Travei? travou. Travou. Destravou agora. Destravou. Destravei? Então vocês ouviram nada, né? Não ouviu, não? Ixi, o pessoal está falando aí, eu não estou ouvindo nada. Esse Você microfone parou tá... na parte que o Tibério era filho adotivo do Augusto, e aí Ah, travou. tá. Ah, travei pouco. Travei pouco. Então, o Tibério era filho de Augusto, Augusto César. Imperador. A gente sabe que o imperador ele governava o total, né? A região todinha. Não é só Roma, mas na Judéia, na Palestina. O Império Romano ele mandava naquelas regiões todinhas, mas acima de tudo tinha lá o imperador Máximo, que era no caso aqui Augusto, depois veio Tibério, que mandava em tudo. Aí vem a história de Pilatos, que Pilatos era um indicado dele do governo, por exemplo, em certa região da Judéia. Tinha Herodes lá na Palestina, tinha o Pilatos na Judéia, onde aconteceu o fato da crucificação de Jesus, né? Quando Pilatos deixou, por conta do povo, indicar a crucificação, porque ele tinha dúvida quanto a certeza se deveria ou não ser crucificado o Cristo. Então, ele não tinha um julgamento direto sobre o Cristo. Então, de certa forma, ele tinha alguma coisa boa nele ali sobre isso. Mas, mesmo assim, ele virou as costas e deixou que Cristo fosse crucificado. Então, isso tudo aconteceu quando começou o Império Romano, né? Quando começou aqui com a parte de Augusto e depois Tibério. Isso já estava no Império. Antes foi um Júlio César saindo da República para entrar o Império Romano depois disso. Daí para frente a gente teve o Império Romano por muitos anos, né? 400 e poucos depois de Cristo, o Império Romano aconteceu. Bom, então, o que a gente está só para situar aqui historicamente, né? Depois de Augusto,
aparece a barra da história, personalidade disfarçada e cruel de Tibério. Por que personalidade disfarçada? Era um rei que, na verdade, não era rei, né? Que queria usar o poder, estava usando somente o poder. Rei não, imperador, né? Depois, ele teve que passar para o, o, o Esse seguinte, que era Tibério imperador o pai dele era Tibério também, né? Acho que ele era filho adotivo do Augusto, né? Não era do filho Augusto. legítimo, ele era filho Não, ele era adotivo. filho adotivo. Filho adotivo É de. porque o pai E dele era era Tibério tio. também. Ele O pai era dele era tio. Tibério também, isso. O Augusto era tio dele, do Calígula. Era irmão do outro Do Tibério, do pai Tibério. dele. Do Tibério. Era irmão do, Então do pai, que era o pai não, biológico. era o Tibério, que era tio do Calígula. Agora, o Tibério era filho de Augusto, né? Filho de Augusto, do Augusto. Todos eram Césares, né? Então, quando se fala assim, dá a César o que é de César, quem estava no governo era o imperador. Todos eram considerados César, imperador César. E por isso que a gente fala, dá a César o que é de César, na época era o imperador Tibério. Quando o Cristo não quis se envolver, né? Fala, dá a César o que é de César, o César naquela época era o Tibério. E era muito difícil de convivência. Então, poderia interromper rapidamente o trabalho do Cristo se ele falasse qualquer coisa, se tivesse qualquer injúria contra o governo. Falava mal, mandava pegar. Então, o Cristo tinha muito cuidado de não se envolver para não prejudicar o andamento do trabalho dele. Tanto é que o Pilatos ele não teve motivo para sacrificar o Cristo. Ele não achou ponta para puxar, porque o homem não falava mal de ninguém, não falava do governo, não falava nada. Ele não falou do governo, mal do governo, nunca. Então, não tinha motivo. Aí jogou a responsabilidade por cima dos judeus. O que faz com esse homem? Né? Aí o que aconteceu? Lavou as mãos e crucificaram Jesus. Então, é o próprio judeu que. E o judeu até hoje confia no Cristo. Que gosta aí, o Amaro, dos judeus. Os judeus confiam Amaro até hoje no Cristo? Amaro e Daniel, às vezes vocês sabem, eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque o judeu até hoje ele nega ali, o Cristo, Jesus para ele foi é um discípulo importante, mas não é o Messias, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: algum dia eles vão cair na real ou eles vão arranjar um outro Messias? Porque esse negócio já demorou, tá demorando pra caramba, né? Porque até Ah, hoje eu fico nessa dúvida, ou eles vão ficar eternamente esperando o Messias? Eu olha tenho essa só. dúvida. Vocês nunca É, questionaram isso, não? você vê a própria composição do islamismo, né? São muito rígidos, eles são muito, vamos dizer, estacionados na posição. Então, não admite que não seja entre eles, que seja o Salvador indicado nas profecias. Então, sempre tem aquela convicção deles que é difícil, sabe? Aquele cabeça dura que não muda de. Até estava vendo lá na Carta de uma Morta, né? E eu vou até falar da próxima sobre os religiosos no mundo espiritual. Lá eles são endurecidos. Chega lá um religioso com suas posições e não muda de ideia, não. Eles são endurecidos. São pensamentos, nem acreditar no que está vendo, que é a desencarnação, eles acreditam. Eles questionam o passado, se teve outras existências. Alguém chega para eles informando sobre outra existência, eles não acreditam.
Então, de tão endurecido. Então, você está perguntando, será que eles não vão mudar? Olha, morto ou vivo, eles continuam pensando do mesmo jeito. Por isso que encarna com o mesmo pensamento. Vem aquela criança ali, facilmente ele se adapta à ideia do lugar, à ideia de todos. Se reencarna ele em outro lugar, ele é um menino problemático, porque ele pensa daquele jeito. Então, está dentro da pessoa, está dentro do ser, aquela teimosia. Por isso você não consegue mudar um filho, porque o filho ele traz com ele um embrião muito forte da condição dele. Aí pode ser mamãe bonitinha, um papai bonitinho, que vai dar tucufi, que vai levar todo dia de manhã na evangelização. Aí chega lá na frente, o menino é turrão, o menino desperta aquilo que ele realmente é. Então, não muda fácil. Então, respondendo a sua pergunta, vai demorar, mas vai um dia, com muita vergonha, ter que mudar, porque não tem outro jeito. Né? Lá na frente, eles vão ter que refletir diferente. Com Hein, Daniel, certeza. mas uma coisa que a gente tem que levar em conta é que o judeu que está encarnado hoje pode ter sido um islamita de ontem, um, um muçulmano de ontem, um árabe de ontem, um católico de ontem, um protestante de ontem. Por quê? O espírito, ele não tem nacionalidade e nem humanidade, né? Porque o espírito, ele é do universo. Então, os caras que estão encarnados como judeu hoje podem ter sido, na última encarnação, os muçulmanos, que estavam lá brigando, lá pode ser então, o Jorge Larraín ele tem uma teoria que é o seguinte: se você odeia alguém, você tem grande chance de, nas próximas encarnações, encarnar naquele ambiente. Então, imagina o seguinte: se você é um corintiano que odeia os palmeirenses hoje, amanhã você pode encarnar como palmeirense para aprender a, a amar os corintianos. Então, e assim acontece com as nacionalidades também. Você tem o brasileiro que odeia argentino. Amanhã você pode nascer na Argentina para aprender a amar os brasileiros, a amar os próprios argentinos. Então, quando a gente fala assim, mas o judeu nunca vai mudar? Não, mas por quê? Porque quem está encarnando lá como judeu hoje tem as mesmas crenças dos judeus de 2000 anos atrás. Então, são pessoas que encarnam e, diante daquele ambiente, ainda continuam acreditando. Mas tem muitos que já se converteram, que aceitam Cristo. Os próprios apóstolos. Foram 12 apóstolos, eram todos judeus. Maria era judia, todos os apóstolos eram judeus. Então, eles aceitaram. Agora, o grande problema é que, naquela época, e que até hoje ainda acontece ainda com os judeus, é que eles continuam, esses mais radicais, eles continuam esperando um Messias que vá libertar materialmente os judeus. Então, naquela época, eles queriam que o Messias libertasse os judeus de Roma e que dominasse o Império Romano. Aí vem um Cristo, um Jesus que fala, pô, você tem que amar o inimigo. Fala, oh, meu filho, nós não queremos um Messias desse. Eu quero um Messias que continue odiando os romanos, mate todos eles e domine. De preferência, comece a dominar o Império Romano e, a partir daí, vamos dominar o planeta. Então, o que eles queriam era isso. Porque nas profecias, tinha as profecias que vinha, que realmente profetizava a vinda de um Messias igual ao Cristo, mas tinha muitas profecias que também indicavam a vinda de um Messias guerreiro, tipo Moisés, tipo esses que salvaram, libertaram materialmente os judeus. Mas você tem muito judeu
que realmente acredita no Cristo. Porque para esses judeus Sim, mais radicais, eles consideram o Cristo como tendo sido um sim. profeta, né? Amaro, tem um amigo meu ele é flamenguista, o filho dele não põe a camisa do Flamengo de jeito nenhum, ele põe só do Corinthians, só para É, ué. mesmo no ambiente, todo mundo flamenguista, ele não pôs a camisa do Flamengo, então foi do Corinthians. Deixa eu Então, fazer isso é a vida, uma pergunta, que né? aí, Daniel, você já fecha tudo. Assim, eu tava pensando aqui, qual que seria o problema do judeu ser judeu, do católico ser católico, do evangélico ser evangélico, uma vez que são pessoas, assim, questionamento mesmo, que eu não consegui responder, que praticam o bem. Ah, eles não aceitaram Cristo como Messias, mas veem ele como profeta, como alguém que fez o bem, e são pessoas que fazem o bem. Eles evoluem assim como a gente, às vezes até melhor do que a gente. Então eu me questiono assim, por que não ser judeu? Por que não ser católico? Por que não ser espírita? Em algum momento, eu não sei se eu li ou se eu já participei de alguma palestra, que a pessoa comentou essa questão de que o espiritismo não vai ser uma única religião, né? Eu acho que, até porque eu entendo que a religião, ela vem para a gente para nos ajudar a formar valores. E o judeu, ele sendo cristão ou não, ele tem os valores, são pessoas de bem. Aí eu me questiono, mas o judaísmo tem que acabar? Entendeu? Daniel, antes de você Valquíria, falar, deixa eu dar um Você palpite. transformar. é porque Vamos fui eu lá. que comecei a questão, Palpite. porque a questão não é negar ou aceitar qualquer tipo de religião. A questão é o seguinte, vai chegar, porque como nós entendemos e acreditamos que o Cristo é o Messias, mas eles ainda estão esperando o Messias, a minha questão foi em relação a isso. Eles vão chegar um momento que vão entender que realmente o Cristo é o Messias, ou eles vão continuar. Eu entendo perfeitamente isso. Eu acho até que não precisa de religião. Eu acho até que a religião atrapalha um pouco. Você pode amar e não ter religião nenhuma. Entendendo a natureza, respeitando as leis da natureza, já é a religião universal. A pergunta é o seguinte: em algum momento, os islâmicos, os judeus, ou essas pessoas que ainda têm um outro segmento de Messias, eles vão entender que realmente o Cristo é o Messias? A questão foi só essa, entendeu? Até mesmo porque eu acho que nem precisa disso. Então, mas a minha pergunta é Não essa, mas ele precisa. precisa Foi uma entender? questão histórica Não mesmo. A minha sei, questão foi uma questão histórica. Porque não precisa. Se Jesus não quer que. Não está nem aí se aceita ou não aceita ele. Ele quer que a pessoa realmente siga as leis e ame. A Se única os coisa que ele quer é transforma. exemplos, isso. né? Ô, Francisco, eles vão esperar o Chico reencarnar lá, do lado deles. O negócio Amar, pode voltar, é uma Amar. Fala o que oficina. você. É porque É eu uma precisava oficina. falar isso. Cada doutrina é uma oficina, gente. Cada tem um meio de progresso nela, né? Teve um caso aqui, Valquíria, que aconteceu no União e Amor. Um amigo nosso, ele foi até Uberaba e conversou com o doutor Elias Barbosa. Foi lá tomar uma consulta. O doutor Elias Barbosa era aquele cara que conferia os livros do Chico todinho. Então, ele era diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Aí chegou lá para ele, esse rapaz lá do centro, e derramou o pote em cima do doutor Elias. Doutor Elias, minha mulher está indo para Umbanda, ela não quer ir comigo para o centro, o que que eu faço, né? Aí ele pegou e falou assim, deixa ela lá, é lá que ela se encontra como pessoa. Então, é a valorização, você não tem que trazer ninguém para uma doutrina ou para outra. Todas são importantes, todas elas que levam a Deus, elas é bem-vinda. Agora, dura é aquelas que não levam a Deus, né? Então, o caminho é E, mais e, e longo para um, o caminho é mais próximo para outro. E é importante que você não seja bairrista, né? No sentido de que você. Uma vez, uma amiga minha, muito amiga, muito querida, hoje ela está morando em Portugal, ela se encontrou na igreja evangélica. E eu estava muito entusiasmada, eu tinha conhecido, eu tinha descoberto, né, a questão da doutrina espírita, eu estava muito entusiasmada com isso. Quando eu comecei a perceber umas coisas minhas através da doutrina, né, da minha família e tudo. E um dia eu estava conversando com ela e tinha uma reunião próxima da nossa casa e eu convidei para ela ir. Ela falou: não, eu sou evangélica.
Eu achei tão esquisito isso, porque para mim isso é a coisa mais normal do mundo. Eu já fui em vários cultos evangélicos, eu vou muito na igreja católica, primeiro minha família é muito católica, todas as missas que fazem para a família, eu estou lá. Entendeu? Eu já fui, né, em terreiro de Umbanda, eu achei maravilhoso, o candomblé, a Umbanda, aquele negócio lindo, maravilhoso. Inclusive, eu fiz um estudo na faculdade, né, sobre a questão da Umbanda. Tinha hora que eu ficava meio assustada, mas assim, eu achava lindo todo aquele movimento. E, e assim, gente, se a pessoa está lá fazendo bem, e você faz o mal em qualquer religião, entendeu? Tipo, você está fazendo mal sempre. Mas se você está pensando no bem, não importa onde você está, sabe? Se você está amando, não importa onde você está. Isso eu entendo e acredito muito nisso. Tanto que minha família, minhas filhas, todo mundo nasceu dentro da doutrina espírita. As meninas não são batizadas na igreja católica. A minha filha teve que ser batizada porque minha família, minha irmã, meus irmãos, minha mãe, meu pai na época eram vivos. Eles ficavam tão incomodados que eu falei, tudo bem, quem é que vai ser o padrinho, quem é que vai ser a madrinha? Porque para mim isso não fazia a menor diferença. Aí a minha irmã falou, meu irmão falou, então nós somos seus padrinhos. Fizeram uma reunião para batizar a Rebeca. Eu falei, então tudo bem, faz o que você tem que fazer lá na igreja católica, eu levo ela. Levou, a menina batizou, são padrinhos. Porque se eu não batizasse a menina, eu estava com um problema na família, porque minha família toda é católica. A Rebeca nem vai à igreja católica, mas foi batizada. E o meu irmão e a minha cunhada são os padrinhos. Entendeu? Então, assim, para mim, isso. Agora, minhas netas nunca foram na igreja católica, elas não são batizadas, elas vão na doutrina espírita, elas são evangelizadas, elas fazem parte do evangelho do lar, mas elas não foram batizadas. Então, acho que, né, não vamos brigar por causa disso, né? Tá tudo Ô, bem. Francisca, eu sou espírita, fui batizada na Igreja Católica, mas eu cresci dentro do espiritismo desde titica. Minha avó ia fazer campanha do quilo comigo agarrada no colo, assim. E aqui em casa é cheio de santo. Depois eu vou mandar uma foto. Eu tenho um monte de santo ali que eu herdei da minha outra avó. E Cara tá do céu, lá, eu uma sei que Nossa eu Senhora Aparecida gigante, já passo, quase né, da hora, mas da você altura. falando em Santa, Aninha, eu nasci dia de São Francisco de Assis, imagina. O pessoal tudo como é que chama? É seguidor do São Francisco de Assis. O que que acontece comigo? Todos os meus aniversários eu ganho uma imagem de São Foi de Francisco. Aqui na santo. minha escrivaninha está cheia de imagem de São Francisco. Lindo, tem pequenininha, tem grande. Está lindo, maravilhoso aqui. Tem quadro que eles me dão com autógrafo, né? Eles viajam lá para Roma, trazem lá o trem São Francisco de Assis. Eu nasci no dia do santo, por isso que sou Francisca, tá? Não, aí a gente acaba fazendo umas outras coisas de outras religiões, por exemplo, da Umbanda. Eu ponho um copo de água com sal grosso dentro de casa, gente. Ó, Mas Amaro, você ia falar aí no final aí, ó. Já está na hora de comer o pastel, mas só dá quando a gente fala dos judeus, só voltando um pouquinho lá nos judeus, o que que acontece? O que está acontecendo hoje, na realidade, lá entre judeus e o pessoal lá da faixa de Gaza? Ou seja, se tivesse alguém usando o exemplo do Cristo naquele conflito, não teria muito mais chance de resolver o conflito? Já teria resolvido. Então, eu acho que o que a gente precisa Mas aí ter. eu acho que é a necessidade do conflito, porque se a gente olhar para os Estados Unidos que tem Cristo, nem por isso deixa de fazer guerra, teria outro motivo para ter aquela guerra, Inclusive né? está Então, incentivando, mas se né? Está eles incentivando tivessem. Israel a destruir Palestina. Então, eu acho que é Então, mais ou mas aí menos que isso. tá, porque se, digamos assim, os líderes de ambos os lados tivessem com a preocupação de que eu não preciso matar o meu inimigo, ou seja, eu preciso amar o meu inimigo, você acha que estaria tendo guerra? Com certeza não. Então, acho que o que precisa mudar realmente é isso. Até que nem tem Eu vou usar É o inimigo, né? isso. exemplo. São interesses materiais só. Essa briga existe porque ela é briga antiga. Pior que está indo além do território, né? Esse é o problema maior que está tendo. Isso sujeita a ter maiores conflitos. Então, o interesse do mundo está voltado para aquilo ali, justamente para não complicar mais ainda o estado geral. Mas tá bom, né? O pastelzinho está lá te esperando. E semana que vem a gente está de volta aqui, né? Obrigado pela presença de todos. Tchau, Adorei a minha tchau. volta. Boa semana para todo Continuei mundo. Ah, viva, estou é. aqui. Que bom. Fiquem com Depois de Deus. quase um mês, né? Mas tô aqui, ó, Ó, firme e forte. bom que Boa já voltou semana, gente. falante.
Ih, minha filha, enquanto estiver vivo o trem, só se a garganta dançar. A língua, né? Beijo, gente. Boa semana Então, um para todo abraço mundo. para Tchau, Beijo, todos. tchau. tchau. Beijo Boa para todos. semana. Tchau, bom Tchau, dia. bom dia, gente. Fique com Deus. Deus também.